Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que minha esposa se levante um pouquinho ali, Marli é minha esposa e minha companheira no Ministério Portas Abertas. Há mais de 20 anos caminhamos com essa missão. Quantos aqui nunca ouviram falar da missão Portas Abertas? Levanta a mão, por gentileza. Que nunca ouviu falar. Tem alguns. Muito bom. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje de manhã a gente falou um pouco sobre isso, sobre uma sociedade global que, diante da perseguição a cristãos hoje no mundo, em muitos países, na verdade em mais de 70 nações, a perseguição já chegou. Em 50 nações, a missão Portas Abertas, que acompanha a evolução da perseguição há muitos anos, ela já classifica uma perseguição nessas 50 nações em dois níveis, nível severo e nível extremo. Mas é interessante que a gente consegue ver uma sociedade global em silêncio. E a gente falou de manhã sobre isso. Quantos estiveram de manhã aqui? Levanta a mão para mim. Alguns. Obrigado. Mas o triste não é apenas a gente ter uma sociedade em silêncio. O triste é que a igreja também está em silêncio. A igreja do Senhor Jesus, nos países livres, como nós aqui no Brasil, também está em grande silêncio. E a gente sabe que isso é um fato, é uma verdade, porque dentre mais de 380 milhões de cristãos perseguidos no mundo hoje, de forma severa e extrema, tem mais outros perseguidos, só estou falando de mais de 380 milhões, são muito mais. Apenas, na verdade, nem chega a 1% da igreja evangélica que tem qualquer envolvimento com estes irmãos perseguidos. Isso nos diz que essa igreja está em silêncio também, assim como a sociedade global. A perseguição nos últimos anos só tem aumentado no mundo. A perseguição à igreja do Senhor só tem aumentado. A igreja está sob ataque, sobre violento ataque. Só que uma coisa interessante acontece. Como nunca houve tanta perseguição no mundo como em nossa geração, também nunca houve tanta conversão como estamos tendo em nossa geração. O próprio Senhor Jesus tem cooperado para o avanço do Evangelho. Em meio a estes irmãos que sofrem perseguição, muitos deles, principalmente em países islâmicos, Jesus tem aparecido a muitos muçulmanos em sonhos e visões. E não são poucos, irmãos. São centenas de milhares de muçulmanos que recebem uma visitação de Jesus, ou seja, numa noite em sonhos ou numa visão na madrugada. E normalmente Jesus fala algo para eles, sempre uma frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, sempre alguma coisa ali que tem a ver com aquela pessoa, para que ela possa entender. Então Jesus, o próprio Senhor Jesus, tem cooperado para o avanço do Evangelho, e a gente consegue ver ainda nos nossos dias uma igreja em silêncio. Nesses últimos dias, a TV Record passou uma matéria sobre cristãos perseguidos. A única TV aberta que passou uma matéria. As outras TVs abertas não falam nada sobre o que esses nossos irmãos têm enfrentado por conta da sua fé em Jesus. Não falam nada. A internet, algumas pessoas, e para nossa surpresa, aqueles que estão falando sobre a perseguição, tentando mostrar na internet o que está acontecendo com os nossos irmãos em muitos desses países, no Oriente Médio, na África, na Ásia,
mesmo aqui na América Latina. É interessante que a maioria dos que estão postando ali, indignados, se colocando em defesa desses irmãos, sendo a voz desses irmãos ali na internet, clamando às nações, clamando ao povo brasileiro que faça algo por eles. A maioria deles são católicos, acredita? Ainda assim, os cristãos evangélicos são minoria, ainda menos que eles. Interessante, os podcasts, tudo que você assiste, pessoas preocupadas, cristãos preocupados com estes irmãos. Entre os evangélicos são muito poucos. É triste, é uma notícia que começa, é um culto, uma mensagem que já começa com algo triste. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esta mensagem, assim como de manhã, e eu tenho falado isso no Brasil todo, a gente tem viajado o Brasil inteiro, eu tenho não só falado, mas percebido na reação da igreja, porque tem um resultado final, na reação da igreja, eu tenho percebido algo que me surpreende. A igreja, ela não tem dificuldade de entender a mensagem. Todos aqui, tem algum não cristão aqui? Alguém que não é cristão aqui entre nós? Não tem ninguém. Então todos aqui, cristãos no Brasil, têm a Bíblia em várias traduções, tem seminários bíblicos, tem culto toda semana, ouve a mensagem toda semana aqui. Para vocês aqui, cristãos do Brasil, aqui de Navegantes, não será difícil entender a mensagem, vai ser muito fácil. Mas eu tenho percebido que esta mensagem que a gente tem pregado no Brasil, para despertar a igreja brasileira com relação à perseguição dos nossos irmãos, despertar a igreja para enxergar essa realidade e fazer algo em favor destes irmãos, não é difícil de entender, mas causa um grande desconforto. A sensação que eu tenho é que parece que a igreja, ela sente, não quer muito essa mensagem, por conta desse desconforto. Em alguns o desconforto é drástico, ela repele, ela resiste mesmo, ela não quer. E a gente sabe disso no resultado final. A gente sabe disso quando a gente vê nas estatísticas que nem 1% da igreja evangélica tem qualquer envolvimento com cristãos perseguidos. A gente sabe disso quando no final de um culto como esse, aquelas pessoas que vão de fato dizerem: esses cristãos perseguidos jamais terão que enfrentar perseguição sozinhos, porque eu, a partir de hoje, me comprometo de enfrentar a perseguição junto com eles. Porque eu, a partir de hoje, quero conhecê-los. Quero saber quem são esses meus irmãos, onde eles vivem, como eles estão vivendo, porque eu quero participar da vida deles. Eu quero fazer o que está ao meu alcance para que eles não tenham que enfrentar perseguição sozinhos e para que não desistam da fé, para que sejam fortalecidos e encorajados na sua fé, para que continuem testemunhando de Cristo lá onde eles estão, onde é proibido pregar o Evangelho, onde muitos deles sofrem situações difíceis, sofrem situações onde não só eles são ameaçados, mas sua família é ameaçada, seu pastor é ameaçado, sua igreja é ameaçada, seu trabalho é ameaçado, sua moradia, seus bens, tudo é ameaçado. Uma igreja que está sob ataque. E quando você, depois de um culto desse, você entendeu de fato a mensagem, essa mensagem causou sim desconforto, mas não causou um desconforto a ponto de fazer com que você resista a essa mensagem, mas faz com que você entenda de fato a mensagem e fale: jamais um cristão terá que enfrentar a perseguição sozinho, no que depender de mim, porque a partir de hoje vou enfrentar a perseguição junto com ele. Eu quero receber essa mensagem na minha casa todos os meses, eu quero fazer parte dessa grande missão, eu quero de fato ser tocado por Deus para sentir pelos meus irmãos o amor que Jesus sente por eles. Eu quero amar esses irmãos como Jesus os ama.
E por isso, a partir de hoje, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para poder apoiar, para poder defender, para poder suprir estes irmãos que sofrem perseguição nesses países. Irmãos, eu amo essa revista, a revista da Missão Portas Abertas, que todos os meses chega na minha casa. Eu tenho a minha e minha esposa tem a dela. A gente tem compromissos individuais, é compromisso com o corpo de Cristo e com a missão de Cristo. Essa revista é do mês passado, de outubro, já chegou a de novembro, e quando eu li essa revista, eu vi o testemunho aqui do Gemal. Todo mês eu leio a revista e sempre os testemunhos são muito impactantes. E ao ler aqui do Gemal, eu fiquei muito impactado. O Gemal é um cristão da Etiópia. Hoje você tem perseguição extrema na Nigéria, na Somália, no Sudão, na Eritreia, na Etiópia, em muitos países do norte da África, uma perseguição realmente muito violenta, uma perseguição extrema. E olha o que acontece com o Gemal, um homem cristão, vivendo com a sua família muito bem, até que acontece um ataque terrível sobre a família dele. E no texto que eu li aqui, o título já me incomodou, já me tirou do conforto, mas para o bem, né? Porque o título é Tudo em Cinzas. Pense aí, você chegando em sua casa agora e encontrar tudo em cinzas. Esse irmão, ele tinha uma marcenaria, fazia móveis, e um dia encontra tudo em cinzas. E quando eu li isso aqui, na cidade de Gemal, a violência eclodiu quando um grupo de estudantes muçulmanos culpou professores cristãos por dificuldades que tinham na escola. Isso é só para você entender o contexto um pouquinho. Na escola, por serem professores cristãos, esses muçulmanos que não iam bem, culpavam o professor, porque eram cristãos. E as mesquitas instalaram os megafones para transmitir o Alcorão transmitido nas mesquitas. Olha daqui para frente o que diz o texto. Após a intervenção do governo, os conflitos tornaram-se violentos. Eles começaram o ataque na noite de segunda-feira. Na terça-feira, tentaram me matar, diz o Gemal. No dia seguinte, as casas e negócios de cristãos foram incendiados e destruídos pela multidão furiosa. Imagine-se lá no lugar dele. Uma multidão furiosa, invadindo, incendiando, destruindo tudo, suas casas e seus negócios. Eles destruíram tudo o que eu possuía e construía ao longo dos anos. Em um único dia, eles transformaram tudo em cinzas. Além dos locais destruídos, Gemal perdeu equipamentos, matérias-primas e pedidos que estavam quase prontos para serem entregues pela sua marcenaria. Naquele dia, pelo menos 215 casas de cristãos foram destruídas e 375 famílias foram obrigadas a fugir, inclusive a família de Gemal. Ele diz que os extremistas acreditavam que depois que nossas propriedades fossem destruídas, os cristãos se converteriam ao Islã. Eles acreditam assim. Ele diz que na ocasião uma de suas filhas entrou em trabalho de parto e teve o socorro negado. Os médicos se recusaram a tratá-la porque ela era cristã. Mas uma médica finalmente se compadeceu da minha filha e deu a ela seu próprio véu islâmico para disfarçá-la como muçulmana. Foi uma experiência horrível. Eu fiquei muito estressado com a possibilidade de perdê-la. Ele diz: foi um momento difícil e preocupante para mim. Fiquei sobrecarregado, paralisado. Alguns de nós ali perderam a cabeça. Muitas pessoas ficaram fisicamente paralisadas por causa do trauma e do estresse. Também tivemos pessoas que morreram por causa da situação. E o Gemal diz assim: perdi temporariamente a alegria de andar com Deus. Você já perdeu temporariamente a alegria de andar com Deus? Por qual motivo? Qual foi a razão que te fez perder essa alegria? Eu acho que o Gemal tinha motivos aqui até de sobra.
a destruição da propriedade, a minha filha hospitalizada, meus filhos dispersos, isso realmente me feriu. Éramos família, compartilhávamos refeições e vivíamos juntos. Eu fiquei muito triste, senti vontade de me vingar. Mas acontece algo sobrenatural na vida de Gemal, que ele conta que nesse momento em que ele sofria essa dor tão grande, ele diz que ele recebe uma visita de Deus tão forte, o Espírito Santo trabalha no seu coração e o liberta desses sentimentos de vingança, e ele se arrepende de ter sentido isso. Ele diz que a perseguição tornou sua fé em Jesus mais forte. Ele diz: é surpreendente, mas agora eu sirvo a Deus com fervor crescente. E ele diz: agora possuo uma compreensão mais profunda de seu amor. Neste mundo você será odiado. Agora conheço o significado dessas palavras. Irmãos, essa mensagem pode ser difícil, causar um desconforto, mas eu preciso dizer uma coisa. Se essa mensagem tocar o seu coração, tocar profundamente o seu coração, eu quero te dizer algo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se essa mensagem tocar profundamente o seu coração e você se engajar nesta causa, destes irmãos que sofrem perseguição, se unir a eles, orar por eles, você estará participando de uma grande colheita de almas em todo o mundo, irmãos. Você tem noção do que é isso? Participar de uma colheita incrível para o reino de Deus, unindo-se a esses irmãos que estão nesses países onde a perseguição é extrema, e eles mesmo diante dessa perseguição continuam testemunhando de Cristo e salvando almas. Você participa dessa grande colheita. Essa mensagem, eu não quero que seja uma mensagem sobre perseguidos ou perseguição, mas eu quero que seja uma mensagem sobre Jesus, uma mensagem sobre o corpo de Cristo, porque é esse corpo de Cristo que carrega o amor de Jesus nesses países onde eles pagam um alto preço, onde eles sofrem de uma forma que nem passa, jamais passou pela nossa cabeça ter que um dia sofrer algo perto disso. E esses irmãos enfrentam essa dor, essa perseguição, e carregam o amor de Jesus, porque eles entenderam que todas as pessoas no mundo precisam experimentar o amor de Jesus. Eles entenderam isso, que entregam a vida, dão a vida. Irmãos, uma coisa também que eu vejo nessa mensagem é como de fato nós podemos sermos, nos tornar servos verdadeiros de Cristo. Você vai entender por quê. A gente vai estar falando mais um pouquinho. Antes disso, eu quero ler um texto bíblico com você, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 16. Paulo, no capítulo 4, verso 16, ele vai falar sobre o corpo de Cristo. Na verdade, ele vai falar como viver como Cristo viveu, é viver o corpo de Cristo. E ele fala muito nesse texto, capítulo 4, sobre a unidade desse corpo, a importância da unidade desse corpo, de estarmos unidos. Então ele vai dizer, no verso 16, aqui na minha tradução da Nova Versão Internacional, que diz assim: Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Deixa eu orar um pouquinho, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor sempre, nesse momento, faz algo sobrenatural na minha vida, aquietando a minha alma e o meu coração, que muitas vezes ela está tensa,
principalmente nesse momento. E o meu pedido ao Senhor é esse, que aquiete esta alma. E se tem alguém aqui também na igreja com uma alma inquieta, pensando em outras coisas, um pouco desconcentrado, que o Senhor também aquiete essa alma e esse coração. Dá-nos, Pai, um espírito humilde, Pai, para entendermos, podemos receber, na verdade, no coração um espírito ensinável, para podermos aprender com o Senhor nessa noite. Eu também quero aprender, Pai, para que o Senhor seja glorificado de fato. E essa oração faça em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, todos nós sabemos, como lemos no texto aqui, que cada parte do corpo desempenha um papel no corpo de Cristo. Paulo está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas tem algo interessante que ele diz aqui, é que além dessa função específica, ela ajuda as demais a crescer. Então não faz sentido para um membro, e Paulo faz uma analogia, né, sobre o corpo humano e também o corpo espiritual, o corpo de Cristo, a igreja. E eu entendo que, diante disso, não faz sentido, por exemplo, que um membro do seu corpo não tenha uma participação no restante do corpo. Não faz sentido. Como não faz sentido que um membro do seu corpo não coopere com o desenvolvimento e o crescimento desse corpo. Não faz sentido. Cada membro do corpo tem uma função específica no corpo e ajuda os demais a crescer no corpo. Paulo está falando, usando o corpo humano, mas ele está falando de nós. Ele está falando para a igreja, para nós, o corpo de Cristo. Então não faz sentido, quando um membro é atingido, o restante do corpo não sinta nada. Como é que pode um membro ser atingido e o restante não sentir nada? Se você faz parte desse corpo, tem uma função específica no corpo, ajuda os demais a crescer no corpo, coopera com o desenvolvimento e o crescimento, quando um é atingido, da mesma forma todo o corpo sente. Colossenses 1,18, Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo. Quando algo é atingido, um membro é atingido no seu corpo, quem que se sente primeiro? A mente, a cabeça. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é interessante que em Romanos capítulo 12, verso 5, Paulo vai dizer que em Cristo Jesus nós somos muitos, mas formamos um só corpo. E olha agora, e estamos ligados uns nos outros, ou pertencemos uns aos outros. Olha como ele vai explicando, como nós temos que viver como o corpo de Cristo, como a gente tem que viver como Cristo viveu. Por isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, ele vai dizer o quê? Quando um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem junto com ele. Da mesma forma, quando um membro é honrado, também todos se alegram juntos, é o corpo de Cristo. Em Efésios 2,19 ele diz assim, que antes éramos forasteiros e estrangeiros, hoje somos o povo santo, membros da família de Deus. Somos o corpo de Cristo, um só corpo. Somos a igreja de Cristo, uma só igreja, e somos a família de Deus, uma só família. Em Efésios, ou melhor, em Gálatas, no capítulo 6, no verso 10, ele diz assim, sempre que tivermos a oportunidade de fazermos o bem, devemos fazer o bem a todos, mas especialmente, ou primeiramente, aos da família da fé. Nós somos a família da fé. Então aqui a gente vê no texto que se nós vivermos desta forma, se a nossa maneira de viver for como a Bíblia está nos ensinando, como Paulo está nos ensinando, vai acontecer algo sobrenatural. Nós vamos ser um corpo saudável e vai crescer em amor, porque o fator mais importante no crescimento de um cristão é o amor. E amar significa agir, viu, irmãos? Sem ação não existe amor. É o amor. É o fator mais importante. Jesus disse o quê?
em João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Olha como o amor é fator importante para o crescimento de um cristão, para o testemunho de um cristão, para a vida de um cristão. Paulo, em 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre amor, e ninguém fala melhor sobre amor do que Paulo, nesse capítulo 13 de 1 Coríntios. Mas o último versículo, o versículo 13 também, ele vai dizer que há 3 coisas que na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior deles é o amor. É o amor. E nós sabemos o que é o amor. Na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 16, 17 e 18, João nos ensina o que é o amor. Ele diz: sabemos o que é o amor porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. É por isso que nós sabemos o que é o amor. E aí o que ele continua dizendo? Então, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não tem outra forma de amar senão dando a vida. E ele diz assim, no verso 17: se alguém tem recursos suficientes para viver bem, olha o desconforto aqui, e vendo um irmão em necessidade, não demonstra compaixão, como pode o amor de Deus estar nele? Aí ele completa no verso 18 dizendo: filhinhos, não nos limitemos a dizer apenas ame uns aos outros. Isso não pode ficar só nas palavras. Vamos demonstrar essa verdade por meio das nossas ações. É o que João está ensinando. É o que a gente está aprendendo na Bíblia. E eu costumo dizer o seguinte, que a perseguição, irmãos, de acordo com a Bíblia, ela é algo normal. Para um cristão perseguido, a perseguição é normal. Eles dizem que é um simples produto da fé. Quanto mais fé, mais ação. Quanto mais ação, mais perseguição. Assim que um cristão perseguido, ele vê. Agora eu faço uma pergunta: nós podemos evitar a perseguição? Sim, podemos evitar a perseguição. O único jeito de parar a perseguição é impedir ou se recusar a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. É impedir que as pessoas se acheguem a Jesus. É a única forma de impedir a perseguição. Mas eu sei que muitos oram a Deus dizendo: Senhor, não tem como parar essa perseguição, Senhor. Para a perseguição, Senhor. Os irmãos estão sofrendo muito. Eles dizem: não, esses irmãos não pedem. Eles dizem: não orem para que pare a perseguição. Não façam isso, porque a perseguição não vai parar. Ela só vai aumentar. Orem para que sejamos fortalecidos na fé, encorajados e continuemos aqui a testemunhar de Cristo em meio à perseguição. Estamos dispostos a ir até a morte por Jesus. Nós queremos isso. Orem por isso. Não ore para que pare a perseguição. Mas a pergunta: como posso evitar que a perseguição aconteça? Talvez devesse ser trocada por outra pergunta: Senhor, por que eu não sou perseguido? 80% dos cristãos no mundo hoje são cristãos perseguidos. Vocês sabiam disso? 80% dos cristãos no mundo hoje, últimas estatísticas, são cristãos perseguidos. Em vários níveis, tem 4 níveis de perseguição. E a Portas Abertas, ela mede isso por meio de pontos. Tem uma pontuação. E de
0 a 40, mais ou menos, é uma perseguição vulnerável, perseguição mais leve. Do 41 até os 60, é uma perseguição alta, classificada como perseguição alta. Dos 61 até 80, é considerada uma perseguição severa, já entra dentro daquela lista de 50 nações. E do 81 até o 100, número 100, é perseguição extrema. Então, a perseguição só vai aumentar no mundo. Perseguição não vai diminuir. Hoje, 80% dos cristãos são perseguidos. 20% não são perseguidos, que somos nós. Apesar de que eu entendo que não exista cristão não perseguido. Todo cristão, segundo a Bíblia, é perseguido. Jesus mesmo disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Paulo, que foi o maior perseguidor, enquanto Saulo, depois transformado em Paulo, se torna então o mais perseguido, que eu saiba, talvez, dos cristãos todos na época. E ele diz: todo aquele que desejar viver uma vida de total devoção a Cristo, ou uma vida piedosa em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Então a perseguição é bíblica, não tem como impedir a perseguição. E esses 20% que faz parte da igreja pode fazer essa pergunta: Senhor, por que eu não estou sendo perseguido nesses níveis? Essa é uma leitura que você pode fazer, mas eu quero fazer uma outra leitura para te alegrar, tá? Alegrar o teu coração, para você não ficar triste, porque senão você vai dizer: nossa, o Arthur veio aqui só me confrontar. Eu quero fazer uma leitura diferente. Deus é um Deus estratégico? Sim. Ele tem um propósito global? Sim. Ele quer que todos os povos tenham oportunidade de conhecer Jesus. Foi para isso que Jesus veio. E a oportunidade de serem salvos. O propósito de Deus é global, e Ele é um Deus estratégico. Assim como numa guerra, você tem aqueles que vão na frente, não tem a linha de frente? Vão por terra, vão por mar e vão pelo ar. Os que estão na linha de frente, vão diretamente lá na linha de combate, na linha de fogo. E tem os que ficam na retaguarda, com a responsabilidade de municiar, de suprir, de resgatar os feridos. Isso é numa guerra. Tem que ter o pessoal que não está lá na linha de frente, para poder dar suporte para que eles possam continuar guerreando e conquistarem o que eles pretendem lá, o alvo da guerra. A igreja de Cristo está sob ataque, irmãos. Está sob uma guerra. Talvez você não esteja sentindo aqui, porque talvez você não esteja participando dessa guerra, não esteja lutando nessa guerra, porque quem está na retaguarda está atento ao que está acontecendo na linha de frente, porque ele sabe que se ele não estiver atento para suprir, para municiar, para que eles continuem lá em pé, vivos, guerreando e conquistando, se eles não fizerem isso, eles são abatidos lá na frente e vão chegar aqui. E é a mesma coisa com a igreja. Se você acha que está tudo bem, aqui não estou sendo perseguido, está tudo bem, os irmãos estão lá, deixa eles lá. Eles vão ser vencidos lá. E a perseguição vai chegar aqui. Nesses 20%. Então, esses 20%, a leitura que eu faço é que você tem que ter um olhar para estes irmãos que sofrem perseguição como alguém que está na retaguarda, que precisa apoiá-los, municiá-los, socorrê-los, resgatá-los, cuidar dos feridos. Você é a igreja responsável pela igreja que está na linha de frente. Deus te deixou na retaguarda, eu entendo, por ser um Deus estratégico, para isso. Ah, Deus, o Senhor não permite esse tipo de perseguição aqui porque o Senhor me ama mais do que eles. Não existe isso. É para que você tenha uma função específica no corpo e ajude os demais a crescer. E esteja nessa batalha, nessa guerra, enfrentando a perseguição junto com esses irmãos. Essa é a estratégia de Deus para nós. Talvez você ache que não é importante, mas nessa noite eu preciso falar a você que
você vai estar até o final do culto numa situação bem desconfortável, porque eu não vou deixar de confrontar você até o final. A Portas Abertas, ela vai até esses cristãos. A Portas Abertas existe há 70 anos no mundo. Tem a base aqui no Brasil há 47 anos. Tem 23 bases no mundo que são bases como essa, base de desenvolvimento, bases que têm essa missão de apoiar os cristãos perseguidos, despertar a igreja brasileira, conscientizando-a sobre essa realidade e despertando ela para que ela apoie esses irmãos que estão na linha de frente, para que eles não desistam da guerra, para que eles continuem firmes. Então a Portas Abertas faz isso, aqui no Brasil e no Ocidente. Ela tem essa missão, só que ela vai até eles, ela vai até lá o fronte, até a frente da batalha, ela vai até lá. Nós temos 11 bases de campo, que estão lá, plantadas lá dentro dos países onde há perseguição. Nós temos clínicas de cuidados pós-traumas que estão lá dentro, para cuidar dos pastores feridos, das mulheres viúvas e feridas, das crianças feridas. A gente está lá junto, presente, a gente está lá no fronte. E a gente vai até lá, e a gente vê a situação, e a gente ouve as dores desses irmãos, as suas necessidades, e volta para cá, para o Ocidente, Igreja Livre, e traz essas informações, notícias, e com isso tenta mobilizar a igreja brasileira para que, no caso do Brasil, a Igreja do Ocidente e a Igreja do Brasil, mobilizar a igreja para que ela, então, ao ver essa realidade, ela apoie estes irmãos. Seu trabalho na Portas Abertas. Portas Abertas tem algo muito lindo que eu trago comigo, a importância desse ministério de presença, de ir até lá, é para que a gente tenha no nosso coração um desejo muito forte de que estes irmãos jamais se sintam sozinhos, irmãos. Jamais se sintam abandonados. Para isso eles precisam saber que tem uma igreja aqui no Brasil, aqui no Ocidente, que sabe sobre eles e que ora por eles. Isso dá uma força a eles tão grande, faz com que eles continuem avançando, mesmo sabendo que a qualquer momento podem não apenas morrer, mas sofrer situações difíceis que eu não sei se você conseguiria, como por exemplo, alguém chegar para você e dizer assim: você era um muçulmano, agora é um cristão. Ele diz para você: você vai continuar muçulmano? Você diz: sim, agora eu me converti a Cristo, e Cristo é o meu Salvador, e não há vida eterna fora de Jesus, eu tenho essa garantia, Ele é meu Deus, meu Senhor, não volto para o Islã, não tem como. Fala: tá bom. Aí ele vai lá na sua casa e traz sua esposa, sua filha, coloca diante de você, pergunta: é sua esposa, é sua filha? Você diz: sim. Pois é. Então vamos começar aqui, vamos ver se você vai desistir ou não desse Jesus. Nós vamos abusar das duas aqui, na sua frente, e depois vamos matá-las aqui. Está tudo bem para você? E agora? Você continua firme com Jesus? Essa é a situação que eles têm que enfrentar. E eles não podem enfrentar sozinhos. Eles têm que saber que tem uma igreja orando, porque quando sabe que tem uma igreja orando, os três, marido, a esposa e a filha, eles vão dizer: pode fazer o que vocês quiserem, nós vamos continuar com Jesus. E a gente tem testemunhos assim. E por isso é importante que eu e você nos unamos a esses irmãos. A Portas Abertas tem algo que ela diz assim, que é muito forte para mim. Ela diz assim: onde quer que esteja um cristão perseguido, irmãos, onde quer que esteja um cristão perseguido, o que for que este irmão precise, pelo tempo que for preciso, nós, cristãos da Igreja Livre, temos o dever de estar com eles e apoiá-los em tudo que eles precisarem, pelo tempo que for preciso, onde eles estiverem. A Portas Abertas tem ido a lugares que missionário não chega, irmão. Ela não envia missionários, não é uma agência que envia missionários, mas ela dá sustentabilidade, ela dá suporte à igreja já existente nesses confins da terra, nesses países, como por exemplo o Afeganistão, como por exemplo a Arábia Saudita, como por exemplo países da África, onde, interior da Índia, onde realmente é muito difícil ser cristão. Então o nosso trabalho no Brasil é para que a igreja brasileira se conscientize dessa realidade
e faça algo em favor desses irmãos. Eu quero mostrar para vocês algo aqui. Hoje, além dos cristãos refugiados, ou dos povos refugiados, né? Tem muitos que são refugiados, mas não são cristãos, mas fogem dos seus países por conta da guerra, principalmente, né? Como aconteceu na Síria e acontece em outros países. Mas hoje tem um tipo de pessoa que, dentro do seu próprio país, ela é obrigada a fugir, deixar a sua comunidade, deixar a sua cidade, deixar a sua casa, seus bens, seu trabalho, deixar tudo e se esconder, ou na floresta, ou nas cavernas, ou mesmo no deserto, morando em tendas. Uma situação muito difícil. E a gente chama então não de refugiados, mas de deslocados em sua própria nação. São deslocados tirados do seu habitat natural, lá onde eles vivem, para um outro lugar onde eles têm que arrumar lá e se esconder e se protegerem. Os dois países hoje que têm o maior número de deslocados no mundo hoje é o Mianmar e a Nigéria. E eu vou começar passando um pequeno vídeo para vocês do Mianmar, para vocês verem um pouquinho a realidade principalmente dos irmãos que estão sendo deslocados no Mianmar. Se puder apagar um pouquinho a luz, vai ser bom para a gente poder ver melhor e já deixar o som no volume certo. Muito obrigado. Não está entrando aqui. Dá um toquinho aí, peraí. Não está entrando aqui. Mexe de novo aí, por gentileza. Dá um toque aí. Não, não é aí não. É. Não, volta lá. Dá um toquinho, por gentileza, aí mesmo. Põe para rodar aí. Conseguiu? Então fecha tudo. Abre tudo de novo. Fecha o PowerPoint. Isso, abre de novo, por gentileza. Ó, nós testamos, hein, irmãos? E agora não está dando problema. Tem que tirar tudo aí. Tira. Zera, coloca de novo. Começa do zero. Com calma, o povo aqui vai ter um pouquinho de paciência. Estamos no Brasil, país livre, já imaginou não ter paciência? Eu viajei com um irmão que trabalha na base do Líbano, a base de campo da Portas Abertas no Líbano. E ele falou que ele foi fazer uma visita na Argélia. Na Argélia, todas as igrejas foram fechadas, lacradas. Não tem igreja física assim na Argélia aberta mais para culto. Mas ele foi visitar um pastor, que era de uma dessas igrejas que foi lacrada. Numa dessas igrejas que foi lacrada, agora tem que terminar aqui. Agora complicou. E ele chegou lá, irmãos. A igreja agora era na casa do pastor, só que agora a igreja é secreta, escondida. E ele disse que 2 horas antes do culto as pessoas começaram a chegar. Chegava um casal, olhava, entrava. Depois o pastor Kleber chegava, olhava, entrava. E o outro, um casal com criança, chegava, entrava. Eles levaram 2 horas para todos chegarem, mais ou menos umas 20 pessoas. Levaram 2 horas para chegar no culto, para então poderem começar o culto. Eles levavam mantimentos, assim, para comer lá, salgadinhos, refrigerantes, punham no centro, faziam uma roda em volta, e ali eles faziam o culto baixinho, cantando, meio que murmurando, assim, baixinho também, bem baixinho, tudo baixinho. E ele disse que o culto levou 4 horas e meia, o culto. E depois mais 2 horas para ir embora, irmão. 2, 4, 6 e meia, mais 2, 8 horas e meia. Certo que o que chegou primeiro deve ser o primeiro a ir embora também, né? Mas então eu acredito que vocês suportarão pelo menos mais 10 minutos aí se passar o tempo, não é, Maera? Muitas vezes tem crianças ali, tem alguns bebês ali, e também algumas mães. Por causa dos ataques, temos que sair correndo ou até rastejar enquanto eles atiram em nossa direção. Muitas vezes nós temos que correr por muitos dias e fugir por semanas,
correndo em busca de algum lugar seguro para sobrevivermos. A guerra em Myanmar continua sem intensificar, sem previsão de fim. Os civis têm sido os mais afetados pela violência, com muitos sendo vítimas de ataques horríveis, assassinatos e deslocamentos em massa. Sempre que nós corremos pela floresta, nós fazemos esse tipo de abrigo com lona. Nós cobrimos e ficamos escondidos aí dentro. Se eles virem, eles voltam para bombardear. Ainda tem muitos bombardeios acontecendo. Ao mesmo tempo, nós estamos sem água e sem comida. E as crianças ficam chorando de fome, pedindo água, mas não temos nada para oferecer. Humanamente falando, sentimos que algumas vezes Deus não está com a gente. As igrejas cristãs são sempre o alvo e são constantemente atacadas. Por causa dos conflitos em Myanmar, os membros da minha igreja estão fugindo e se espalhando. Não tem linhas de telefone e não tem acesso à internet. Nós, pastores, nos sentimos muito sozinhos porque nós estamos afastados das pessoas e os membros da igreja estão enfraquecendo na vida espiritual. Eles estão fracos fisicamente e até mentalmente. Ao mesmo tempo, é muito difícil encontrar com os outros pastores porque se nós sairmos, eles podem nos bombardear a qualquer momento ou lugar. Ser pastor nessa situação é um grande desafio que traz muitas dificuldades. A Portas Abertas está equipando pastores em Myanmar espiritualmente por meio de treinamentos e suprimentos essenciais para a igreja local. Existe um Deus que pode fazer o impossível. Deus está nos mostrando que Ele está conosco e que Ele ainda nos sustenta. Quanto mais nos apegarmos à palavra de Deus, mais aprenderemos a cuidar das crianças, a encorajar uns aos outros e apoiar os que são perseguidos. Quando nossos amigos na fé vêm até nós, somos lembrados de que ainda temos amigos orando por nós, e é isso que nos dá força para seguirmos em frente e continuarmos servindo a igreja local. Às vezes nos desesperamos e queremos desistir, mas todo o apoio recebido nos encoraja a continuar servindo ao Senhor. Senhor, esse é o seu povo, que o Senhor me confiou para conduzir até que o perigo acabe. Então, por favor, esteja conosco. E, por favor, nos ajude a viver para o Senhor e compartilhar a sua glória. Mais de 380 milhões de cristãos estão nessa classificação aqui. 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Aqui está a lista mundial da perseguição 2025. Agora em fevereiro, o Portas Abertas lança a lista mundial da perseguição 2026, já atualizada. Todo ano tem aumentado o número. A última lista era 365 milhões, mais de 365 milhões. Esta lista foi para mais de 380 milhões de cristãos, e agora vai aumentar. A gente já sabe que vai aumentar. E eu só estou mostrando para vocês a lista onde existem esses dois níveis de perseguição, severa e extrema, que são nesses 50 países. Essa cor alaranjada aqui tem 37 nações. Aqui na América Latina a gente tem 4 já: Cuba, Colômbia, México e Nicarágua. Tá? Tem 2 para entrar na lista aqui, que é Honduras e Venezuela. E você tem nessas cores vermelhas aqui mais 13 nações, e aqui você tem no número 1 a Coreia do Norte, liderando o ranking há mais de 23 anos. Então, 1 em cada 7 cristãos enfrenta perseguição e discriminação porque decidiram amar a Jesus. São mais de 380 milhões. Como vocês viram no vídeo, em Myanmar, 40 mil cristãos fugiram de suas casas e comunidades apenas no último ano e se abrigaram em cavernas, em floresta, devido a quê? Aos conflitos e os ataques de extremistas. Mas tem um outro país, que é a Nigéria,
onde em apenas um ano 100 mil cristãos foram obrigados a fugir de suas comunidades por causa da violência. E eles estão vivendo em tendas improvisadas, sem comida, sem água, sem cuidados médicos, sem emprego para os pais, sem trabalho para os pais e sem escola para as crianças. É essa maneira que estes irmãos estão vivendo. Eu tenho viajado, eu e a Marli, com muitos cristãos perseguidos que Portas Abertas traz ao Brasil. Este ano nós já viajamos com uma norte-coreana, fugiu da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, hoje vive na Coreia do Sul. Eu e a Marli ficamos 12 dias com ela, de manhã, de tarde, de noite, levando ela nas igrejas à noite. E depois eu fiquei mais 4 dias em São Paulo com a equipe, ficamos 16 dias. Depois viajamos com o irmão da Colômbia, um pastor da Colômbia, onde vive num contexto de perseguição severa por guerrilheiros e narcotraficantes. Eles vivem lá 19 anos nesse contexto ali de perseguição, caminho de guerrilheiros e narcotraficantes. Eles descem com a droga até o mar e dali a droga é levada para a América Central, Estados Unidos e Europa. E eles vivem nesse contexto para poder ali testemunhar de Cristo. Já estão traduzindo a Bíblia para as tribos indígenas ali, para as comunidades afros ali. E eu pude viajar com ele. Esse irmão tem um testemunho tão lindo, que ele foi ameaçado de morte, ele estava na lista de morte pelos guerrilheiros, que quando lá na Colômbia um grupo guerrilheiro diz que determinada pessoa será morta, isso acontece, eles cumprem essa ameaça. E o pastor sofreu essa ameaça de que seria o próximo a morrer. Sabe o que ele fez? Ele se despediu da sua esposa, da sua família, e foi até a base desses guerrilheiros na mata e chegou lá e disse: vocês não vão ter o trabalho de ir até a minha comunidade, porque eu vim até aqui. Vocês podem concluir o propósito de vocês, que é de me matar. Estou aqui me entregando voluntariamente. Diante dessa situação, eles ficaram impressionados e não conseguiram efetuar essa missão. O comandante olhou para ele e falou: não, você não pode ser morto. Você é um homem muito valente. Eu não vou matar você. O nosso propósito com você termina aqui. E aí ele então disse assim: então agora começa o meu propósito com vocês. E ele tinha uma bolsa onde ele levou 18 Bíblias. Não levou roupa, não levou nada, levou 18 Bíblias. E eu lembrei de Abraão e Isaac, quando foi ao monte para oferecer Isaac a pedido de Deus. Ele disse para aqueles que estavam com ele: nós vamos lá e voltaremos. Assim mesmo esse pastor da Colômbia, com certeza, ele, ao colocar aquelas Bíblias na mão, ele se despediu da família, porque ele foi lá decidido a se entregar e sabendo que ia ser morto. Mas a sua fé foi maior. E ele levou as Bíblias na bolsa. E aí ele falou: meu propósito com vocês começa aqui. E ele pregou para aquele grupo de guerrilheiros a manhã toda sobre Jesus Cristo e deu uma Bíblia para cada um deles. Esse pastor nos ensina muito, irmãos. Eu aprendi muito com ele. 10 dias com ele aqui no Brasil, todos os dias. Depois viajei com esse irmão que está aqui na tela, o irmão Fred Williams, da Nigéria. Ele já foi pastor no norte da Nigéria. Hoje ele só trabalha viajando aos países, do Ocidente, para conscientizar a igreja e mobilizar a igreja para que ela apoie esses cristãos no norte da Nigéria que estão sofrendo de forma violentíssima. Então preciso de apoio, preciso de ajuda, preciso de uma igreja que ore por eles, preciso saber sobre eles, e ele então faz esse trabalho hoje e agora também junto com Portas Abertas. Aqui nós estamos na base da Portas Abertas em São Paulo. Estou com o meu amigo William aqui, que havia acabado de chegar do Laos. No Laos, o William nos contou, vou abrir um parênteses aqui, que ele se deparou ali com um hospital cristão, que os governantes do Laos querem fechar. O Laos é um país 100% comunista, tá, irmãos? Lá da foice e do martelinho, 100%. E eles querem fechar esse hospital, mas não conseguem fechar, porque a comunidade não deixa, por conta dos resultados ali do hospital. As pessoas são curadas ali. Só que esse hospital é interessante, ele não tem remédio. E ele não tem médico, só tem um médico, o médico dos médicos. O hospital só funciona com oração.
Então tem um casal que administra o hospital e tem os enfermeiros, né, que são os intercessores, que oram. E ele disse que quando você entra nesse hospital, é internado nesse hospital com uma enfermidade, você só sai de lá quando estiver totalmente curado. E muitos são curados, muitos milagres acontecem ali que o governo não consegue fechar porque a população não deixa. A população não deixa fechar. E aí o Willy, conversando com eles, disse: lá no Brasil nós não temos assim, hospitais assim. Lá é diferente nossos hospitais, né? E a gente não vê tantos milagres como vocês estão nos contando aqui. Aí eles disseram para ele: mas Jesus faz um milagre lá que ele não faz aqui. Lá vocês têm o milagre da liberdade. Lá vocês têm o milagre de poder ler a Bíblia em qualquer lugar. Lá vocês têm o milagre de vários seminários, vocês têm diversas traduções de Bíblia. Lá vocês têm liberdade de congregar, de ter comunhão uns com os outros, de igreja, de ir e vir, voltar. Lá vocês têm esse milagre nós não temos aqui. Esse irmão, pastor William, o pastor Fred Williams da Nigéria, eu vou ser rápido aqui, é muito forte o que ele nos trouxe como testemunho do que está acontecendo na Nigéria. Se entrar na internet já vai dar para você ver alguma coisa, tá? E nessa vila aqui, nessa comunidade, que são 4.000 cristãos mais ou menos, eles estão recebendo presentes aqui, estão recebendo fraldas, alimento não perecível, né? Estão recebendo roupas, estão recebendo remédios. São 4.000 cristãos mais ou menos que vivem nessa comunidade, são cristãos, comunidade de cristãos, ali no norte da Nigéria. E recentemente eles foram atacados por grupos da etnia Fulani, que são pastores de cabras Fulani, que são nômades lá na Nigéria, que são muçulmanos, e que eles atacam essas comunidades de uma maneira muito cruel, muito violenta. E ele nos trouxe alguns relatos que eu vou passar para você aqui, e depois vou perguntar o que você tem a dizer sobre o que você acabou de ouvir. Ele nos diz que nessa comunidade, esse grupo extremista, numa madrugada, eles chegaram gritando, e eles vêm como num ritual assim, como se estivesse dançando, eles estão vindo na guerra mesmo, e eles vêm gritando: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, todos eles juntos. Allahu Akbar quer dizer Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, e eles vêm cantando isso. Quando eles ouvem isso, entram em desespero, muitos conseguem fugir, outros não, porque eles chegam muito rápido. E disse que eles ouviram uma voz no meio daquele grupo de guerrilheiros, de extremistas, gritando: matem todos os homens, matem todos os homens, deixem apenas as mulheres e as crianças vivas, mas matem todos os homens. Mataram mais de 200 homens naquela noite. E depois que mataram mais de 200 homens, eles gritaram: agora matem também as mulheres e as crianças, elas não merecem viver, são ímpios. E aí mataram mulheres e crianças. Só vou contar alguns relatos do que aconteceu aí nesse ataque. Diz que uma mulher grávida, perto dos 9 meses, e eles gostam de tratar com crueldade crianças, mulheres grávidas, idosos, são cruéis. Eles simplesmente, irmãos, não sei se você está preparado para ouvir isso, abriram com uma faca a barriga desta mulher e estenderam o braço lá dentro e com a mão retiraram a criança e elevaram ao alto e ofereceram a Allah como oferenda. E depois queimaram a mãe e a criança em holocausto. As crianças, eles tiram a tampa da cabeça aqui, para olhar dentro, e depois fatiam elas. É uma forma que eles têm de crueldade com as crianças. Imagina o terror. Ele nos contou que um casal, o pai e a mãe, eles trouxeram até a frente e pegaram suas 2 filhas adolescentes, colocaram diante deles e disseram: qual das 2 vocês querem que a gente abuse primeiro? Como eles ficaram quietos, paralisados, eles abusaram então das 2 ao mesmo tempo, na frente dos pais. E depois mataram as 2 crianças. E a mãe começou a gritar: agora matem-nos também, matem-nos, matem-nos. Como vamos viver? Você conseguiria viver depois disso?
Ele conta que uma criança de 7 anos conseguiu se esconder. Um esconderijozinho ali, quietinha, mas pôde presenciar a morte dos pais e dos seus irmãozinhos. E ele consegue fugir. Caminha quilômetros e quilômetros até chegar numa comunidade que o acolheu e o socorreu. Eles dizem que quando ele chegou lá, ele entrou em pânico, ele desabou. Foi como se ele tivesse tido força para chegar até ali. Ali acabaram-se as forças todas. E o menino entrou em pânico, com 7 anos. Entrou em desespero total. Ninguém controlava o menino, foi uma loucura. E aquele menino foi até essa comunidade, levando a sua irmãzinha de 10 meses no colo. 10 meses. E eu pergunto, o que nós, Igreja Brasileira, tem a dizer sobre isso? O Fred disse que lá na Inglaterra, uma menina de 12 anos, um dia na sua casa ela colocou uma fita crepe aqui na boca e não comia, não bebia água, nem falava com seus pais, nada. Os pais ficaram preocupados, muito preocupados. Ela ficou 2 dias assim. E aí levaram na igreja. No dia do culto levaram e ela foi junto daquele jeito. Lá todos ficaram surpresos com aquilo e no final do culto o pastor reuniu a família e todos ali, ninguém foi embora, queriam saber o que estava acontecendo com aquela família e com aquela menina, adolescente. E eles perguntaram, o que está acontecendo com você? Isso é um protesto? O que é? Você não quer falar? E ela então tirou aquela fita e disse, desde que o pastor Fred esteve aqui, e nos contou sobre o que acontece com os nossos irmãos, principalmente com as crianças na Nigéria. Desde que ele esteve aqui, e já faz um bom tempo, eu não tenho visto vocês fazerem nada. Então isso aqui é um protesto. Nós precisamos ser a voz destes irmãos na Nigéria. E essa menina impactou tanto a igreja, que a igreja se mobilizou, se cotizou, e eles levaram para essa comunidade todo tipo de recurso que eles precisavam. E a menina foi com seu pai até lá, junto com eles. Uma menina de 12 anos precisou mexer com o coração da igreja. Ali no stand, irmãos, vocês vão ter um material. Está disponível ali. Não é obrigado. Estou indo para o final. Tem 1 hora aqui, vou encerrar aqui. Esse livro, Insanidade de Deus, irmãos, o título é conflitante, mas pode marcar a tua vida. Marcou a minha. Esse casal de americanos, pastores, missionários, vão para os Estados Unidos vão para a Somália com os 3 filhos. Ele disse que atender o chamado de Deus lá era algo insuportável. Mas eles se enfrentaram por amor a Jesus e atendendo o chamado de Jesus, suportaram toda a dor lá. Mas num domingo de Páscoa, naquela noite, seu filho mais velho tem um infarto, agora com 16 anos. E ele morre, amanhece morto naquela manhã. A fé do casal entrou em crise e eles chamaram Deus de insano. Eles falaram, Deus, o Senhor é um insano. Como é que o Senhor... O Senhor é um insano. A gente suporta tudo aqui, mas isso não. Se eu levar nosso filho de 16 anos aqui na Somália, só sofrimento aqui. E Deus dá uma resposta para ele, que eu tenho essa resposta comigo. O pastor Kleber já ouviu hoje de manhã, né? O irmão também. A resposta de Deus para ele foi simplesmente, Nick, eu não sou suficiente para você, Nick? Você aceitaria essa resposta de Deus? Essa resposta é muito boa, irmãos. Eu tenho aprendido. Mas o livro todo, ele é muito impactante. Eles viajam depois, segunda parte do livro, eles viajam para 70 nações, onde eles vão entrevistar cristãos perseguidos de forma extremada. E ele descobre 2 coisas, que esses cristãos só sobrevivem na fé porque Deus tornou suficiente para eles, e que esses irmãos estão além de nós, e que nós precisamos deles. Precisamos muito mais deles do que eles precisam de nós. E nós deixamos passar essa grande oportunidade que Deus nos dá, porque nem 1% de nós tem qualquer envolvimento com esses cristãos. Esse livro, Filho de uma Serva, também impactou minha vida. É o testemunho verídico, real, de um cristão secreto no Afeganistão. Ele, filho de muçulmanos, o seu pai tinha 2 esposas, a primeira esposa era a esposa oficial e a segunda esposa a serva, a mãe dele.
E só que quando ele tinha 2 anos, o pai morre e um tio vem governar a casa, e tanto o tio quanto a primeira esposa se tornam 2 pessoas muito rudes, difíceis, e começam a maltratar muito a mãe dele, a ponto de um dia a mãe dizer para ele: filho, eu não vou mais ficar aqui, vou fugir, você quer ir comigo ou quer ficar? E eles fogem, o filho vai junto, falou: mãe, eu vou com a senhora, vai junto. Eles vão para o norte do Afeganistão, ali lá tem parentes, começam a vida do zero. Esse menino, ele tem que se alistar no exército, se alista no exército, menino muito esperto, faz inglês e tudo, só que no exército, o exército lá é o exército fundamentalista islâmico, está sempre em conflito de guerra, não é que nem aqui, e esse menino pisa numa mina, essa mina explode e ele tem que amputar uma das pernas. Ele vai ser levado para uma clínica, que na verdade são ONGs estrangeiras, e nessas ONGs tem cristãos, e é interessante que lá no Afeganistão eles permitem que os cristãos que trabalham nessas ONGs possam ter sua Bíblia e professar sua fé lá dentro, reservado lá, pode até fazer seus cultos lá, não tem problema. Esse menino é levado lá e ele pede para o diretor da clínica, ele diz: eu quero ler o livro de vocês. E ele diz: você não pode ler esse livro, você é um muçulmano, você tem que manter sua fé em Alá, você não pode ler, ele é proibido para você. Mas ele insiste tanto que ele cede e eles dão o livro para ele. Eu estava lá em Vitória do Espírito Santo lendo esse livro. A primeira parte do livro eu li numa tarde, a segunda parte na outra tarde. Eu mergulhei na história. A história é linda, impactante, principalmente essa conversão desse menino lendo a Bíblia. E ele começa a participar ali das reuniões secretamente, ele secretamente agora participar das reuniões com ele. Mas esse menino continua a vida, casa-se, e a sua casa se torna uma igreja secreta dentro do Afeganistão. E ele é um evangelista secreto. Um dia, um policial islâmico bate a sua porta e diz: Nazir, eu sei que você tem o livro dos cristãos. Traz ele lá para mim. Esse menino vai com as pernas tremendo buscar o livro, achando que ia ser preso, dá o livro para esse homem, e esse homem simplesmente pega o livro, agradece e vai embora com o livro. E ele fica surpreso, menos mal, não foi preso, mas fica surpreso. O que será que ele vai fazer com esse livro? Passado um tempo, esse homem volta, mas volta num êxtase espiritual tão grande, numa alegria transbordante, entra na casa dele e diz: Nazir, eu preciso de mais 20 livros desses. E ele pergunta: mas por quê? O que aconteceu? Ele diz: Nazir, toda a minha família, Nazir, assim como eu, e mais alguns membros da minha comunidade, leram o livro e se converteram a Jesus, Nazir. E desceram as águas do batismo. Agora eu preciso levar pelo menos 20 livros. E o Nazir tinha 8 livros completos, 8 Bíblias completas e 10 Novos Testamentos, dá para ele. Mas ele diz assim: mas eu tenho a tristeza muito grande no coração, Nazir, porque eu nunca tive a alegria de participar de uma ceia. E o Nazir, surpreso, disse: ora, o que nos impede de fazer isso agora? Então, pede para a esposa arrumar uma mesa mesmo, tipo jantar, e eu estou lendo o livro ali, estou aqui mergulhando na história, e de repente eu chego aqui na página 99, onde eu li aqui que o jantar durou cerca de 40 minutos, quando em um momento de silêncio, Nazir pegou sua Bíblia e começou a ler as palavras que o apóstolo Paulo dedica a esse momento especial na primeira carta aos Coríntios, onde diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quando Nazir proferiu a palavra traído, aquele homem à sua frente começou a chorar baixinho. Um flash, uma pequena gota da dor sofrida por Cristo na cruz parecia vir sobre ele. Seus ombros estavam curvados para a frente, como se desmoronando da dor e murmurando: ó meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. E o Nazir continuou até o fim. Então orou com todo o seu coração, partiu o pão e levantou o cálice. Ele disse que uma atmosfera sagrada invadiu aquela sala e que nas longas pausas podia-se ouvir os suspiros, os murmúrios, os soluços, agora dos 2 homens. E tinha um terceiro, que era eu, que chorava que nem criança naquele momento. Um óleo impalpável ungia suas cabeças enquanto comiam, e eles choraram e abriram seus corações diante de seu Pai Celestial. E ele diz: quanta graça, quanto poder naquelas simples ações. Irmãos, eu não sei você, mas depois de ler esse livro, nunca mais participei da ceia da mesma forma. Esse livro, esse testemunho, essa página 99, me fez ver que as minhas participações, diante do que eu li, elas se tornaram frias e mecânicas. E eu falei: Deus, eu quero chegar aqui. Eu ainda não cheguei, tá, irmãos? Mas eu quero muito participar da ceia dessa forma.
Tudo começou com este irmão que está ali. Quantos já ouviram falar do irmão André, o contrabandista de Deus? Quantos já leram o livro do irmão André, o contrabandista de Deus? Quantos já leram? Alguns. Aqui está a história. Eu vou encurtar aqui, tá, irmãos? Aqui está toda a história. Aqui tem o primeiro livro, Contrabandista de Deus, como ele ficou conhecido, irmão André. Aqui a continuação, aqui em Cuba, Colômbia, El Salvador, Nicarágua. Também tem relatos na China e aqui na África, tá? Você vai ter também, se for na editora Vida, você vai ter os livros do irmão André trabalhando nos últimos anos no Oriente Médio, faixa de Gaza, Israel e Palestina, com o livro Força da Luz, e na fronteira do Afeganistão e Paquistão, com o livro Cristãos Secretos. Ele tem um livrinho ali que eu quero desafiar você a não ir embora sem levar esse livro. Oração, a verdadeira batalha. O irmão André escreveu antes de morrer esse livro porque ele dizia que nós, cristãos do Ocidente, a nossa oração é uma verdadeira batalha, porque nós temos dificuldade para orar. Orar para nós é uma batalha. E ele então diz e nos incentiva através desse livro a orar e incluir nas nossas orações os nossos irmãos perseguidos. Porque ele diz no livro, porque não há portas fechadas capazes de resistir ao poder da oração, a nossa oração chega aonde nós não chegamos, ela vai em todo mundo. Então o irmão André nos incentiva a orar. E eu quero, encerrando esse culto, essa parte, nós vamos ter a ceia agora, vocês vão ter que passar uns 10, 15 minutos do normal, né, irmãos, por causa da ceia. Mas eu quero desafiar você a juntar-se a nós em oração, não ir embora sem preencher. Essa é a ação. Amar significa agir. Sem ação não existe amor. Preencher a sua ficha, o marido, filha, esposa, todo mundo. Preenche, recebe 2, 3 revistas, sim, glória a Deus, porque essas revistas se tornarão ferramentas para você falar dos cristãos perseguidos para outras pessoas, dando a revista para outra pessoa. Você vai receber de graça você vai dar. Então você, além de ler a revista, como nós lemos aqui, uma parte aqui da história do Gemal, orar por eles, porque tem um boletim de oração para cada dia do mês, você ainda vai poder falar deles para outras pessoas, envolvendo outra pessoa para orar junto com você para os irmãos perseguidos. Muita coisa você pode fazer aqui em favor desses irmãos e talvez você nem perceba que isso é muita coisa, talvez não seja para você, mas para eles é, porque Deus vai operar na vida deles através de você, do seu envolvimento, da sua oração. Então eu quero desafiar vocês a não irem embora sem preencher essa ficha, receber a revista Portas Abertas todos os meses. Como isso acontece? Preenchendo essa ficha e me entregando ali. Se você apenas preencher a ficha e me entregar e não adquirir nenhum produto, ali tem um boto que custa R$5, tem a pulseirinha que imita um arame farpado que cerca os campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte, onde 70 a 90 mil cristãos estão presos lá, para você lembrar deles e orar por eles. Tem a pulseirinha dos Salmos 23, que as irmãs oram e pregam aqui usando o Salmo 23, cada cor aqui é um versículo dos Salmos. Ó verdinho, verdes passagens faz repousar, azulzinho, me conduz às águas tranquilas. Ó pretinho, ele que eu venha passar pelo vale da sombra da morte. Elas usam para pregar com isso aqui. Qualquer produto que você adquirir, preenchendo a ficha, nós vamos enviar 12 exemplares. Hoje você já ganha uma revista de presente, vai ganhar mais 12 exemplares gratuitamente, para você ter a oportunidade de conhecer os seus irmãos, saber onde eles vivem, como vivem, para você dar o segundo passo, que é orar por eles, e o terceiro passo, que é falar deles para outras pessoas. E eu entendo que eu estou aqui hoje por causa de um propósito de Deus, na minha vida, minha esposa, mas também por causa de um propósito de Deus com esta igreja aqui hoje, de manhã e à noite, para que você não deixe o seu irmão perseguido enfrentar a perseguição sozinho, e decida hoje enfrentar a perseguição junto com eles. Amém, irmãos? Foi fácil de entender? Causou algum desconforto? Talvez o desconforto seja agora, né? Preencher a fichinha. Todo mundo, marido, esposa, todo mundo preenchendo a ficha, me entregando para receber a revista. Se você não quiser comprar nada, não compre, mas preenche a ficha e me entregue. Quem sabe lá na frente você decida receber todos os meses a revista. Isso está ao seu alcance. Juntar-se a nós em oração pelos cristãos perseguidos. Isso demonstrando, sabe o quê? O quanto você ama Jesus. Porque um cristão é perseguido porque decidiu amar Jesus. E você demonstra que ama Jesus. Uma maneira de demonstrar que ama Jesus é quando você ama os seus irmãos perseguidos e faz algo que está ao seu alcance por eles. Amém, irmãos? Pastor Kleber, por gentileza, eu quero pedir perdão aos irmãos, porque eu falei 1h14
E no Brasil, 1h14 é muito tempo, principalmente por uma mensagem dessa. Então eu quero pedir perdão e já agradecer a todos vocês. Obrigado. Foi menos que de manhã foi de 1h16. Foi 2 minutos mesmo.